Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito, capítulo 1, 65 depois de Cristo. Introdução. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. A designação de servo foi dada aqui primeiro, antes da designação de apóstolo. O Espírito Santo queria deste modo: se o homem não pode ser um verdadeiro servo, não pode ser um verdadeiro apóstolo. Aqueles que têm a vocação de apóstolo sirvam como os líderes de fato da igreja em virtude da mensagem que pregam, que para Paulo era a mensagem da graça. Segundo a fé, refere-se à cruz como fundamento no qual todas as outras doutrinas estão edificadas. Dos eleitos de Deus, refere-se à igreja, a qual tomou o lugar dos judeus como eleitos de Deus durante a época em que os judeus foram cortados e separados de Deus. Romanos capítulos 9 a 11. E o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. A ideia é que a fé apropriada na cruz de Cristo produzirá a piedade. Em esperança da vida eterna. Lhe deu já a vida eterna a cada pessoa que está em Cristo com a condição de permanecer nele. João capítulo 15, versículos 1 a 8, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 8, capítulo 4, versículo 19, capítulo 5, versículo 4, 1 de João capítulo 5, versículos 11 a 12. A qual Deus, que não pode mentir, diz literalmente no grego, Deus que não mente, prometeu antes dos tempos dos séculos. Diz no grego, antes das épocas das idades. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação. Os propósitos secretos de Deus na salvação foram revelados na pregação do apóstolo, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. A Paulo foi dado o sentido do novo convênio, que é realmente o significado da cruz. Gálatas capítulo 1, versículos 11 a 12. A Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum, fé no grande sacrifício de Cristo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Tudo isto foi possível pelo que Cristo fez na cruz. Qualidades. Por esta causa te deixei em Creta. Paulo estava em Creta com Tito por um período de tempo, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Refere-se principalmente ao governo da igreja, e estabelecesses presbíteros, pastores, de cidade em cidade, como já te mandei. Devesse traduzir, designasses pastores em cada cidade. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, não ser polígamo, que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Refere-se a filhos que são crentes e o demonstraram por sua boa conduta. Porque convém que o bispo, pastor, bispo, ancião e presbítero são termos intercambiáveis, e se refere ao pastor de uma igreja local. Seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus. Refere-se a um homem que procura estar totalmente consagrado ao Senhor. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, não tem um espírito briguento, nem cobiçoso de torpe ganância, não avarento.
mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, domínio próprio, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, sugere a noção de resistir à oposição e não comprometer a palavra, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, ensino correto, como para convencer os contradizentes. Os contradizentes são aqueles que negam e contradizem a verdade da cruz. Falsos mestres, porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores. Refere-se àqueles que transformam sua doutrina errônea para que pareça correta, principalmente os da circuncisão, os judaizantes que não faziam caso da cruz e tratavam de mesclar a lei com a graça, aos quais convém tapar a boca, quer dizer, reduzir ao silêncio, ou pelo menos fazê-lo ineficaz, o que a verdadeira mensagem da cruz pode fazer. Homens que transtornam casas inteiras. Refere-se ao efeito do ensino errôneo, ensinando o que não convém por torpe ganância. O dinheiro é seu objetivo, como o é com a maioria dos falsos ensinadores. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Expressa uma acusação assombrosa, mas permitida pelo Espírito Santo. Este testemunho é verdadeiro. Declara não só a opinião de Paulo, mas também realmente as palavras inspiradas do Espírito. Portanto, repreende-os severamente. Refere-se à proclamação da verdade e claramente indica o engano também, e o faz em termos claros. Para que sejam sãos na fé, refere-se ao fato de que só há uma fé, e é Jesus Cristo e Ele crucificado. 1 aos Coríntios 2:2. Não dando ouvidos às fábulas judaicas. A maioria dos judeus não queriam o apóstolo por haver dito isto, nem aos mandamentos de homens, quer dizer que não foram dados por Deus, que se desviam da verdade. Demonstra o fato de que algo que faça com que os homens deem as costas à verdade da cruz deve rejeitar-se sem mais explicações. Todas as coisas são puras para os puros. Deve-se entender em seu contexto apropriado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Indica aqueles que tentam encontrar a salvação fora da fé na cruz de Cristo. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. A salvação segundo a lei, como foi dada, só pode profanar, não pode salvar. Confessam que conhecem a Deus. Proclamavam em voz alta sua confissão, mas negam-no com as obras. Refere-se a eles que tratavam de ganhar a salvação por suas obras, o que ao mesmo tempo nega a obra terminada de Cristo, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. É a maneira pela qual o Espírito Santo classifica a todos os que tentam servir a Deus fora da cruz de Cristo. Capítulo 2. 65 depois de Cristo. Os anciãos. Porém, tu fala o que convém à sã doutrina, o fundamento da fé cristã, Jesus Cristo e Ele crucificado. 1 aos Coríntios 2:2. Os homens de idade avançada sejam sóbrios, sérios, prudentes, sãos na fé, na caridade, amor e na paciência. Em cada ponto o cristão excedeu com muito os chamados
altos padrões que o mundo pagão conhecia. As anciãs. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas. Refere-se ao fato de que este fim sempre devesse ter em mente. Não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, ensinando por suas vidas consagradas. As mulheres jovens, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, por seu exemplo, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, não seja burlada. Os jovens. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, que exerçam domínio próprio, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível. Refere-se ao que se prega e ensina como absolutamente é bíblico. Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Refere-se às coisas más que possam ser verdades. Os servos. Exorta os servos, escravos, a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo. Não discuta, independentemente da conduta ou a atitude do seu senhor. Cada tarefa deve desempenhá-la como que a fizesse para o Senhor, e isto serve também para a atualidade, para os empregados cristãos modernos. Não defraudando, não roube nada, nem sequer o tempo, antes mostrando toda a boa lealdade, honrar em todas as situações, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Significa simplesmente que devemos praticar o que pregamos. A vida cristã. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Está disponível a todos sobre a base da fé em Cristo e o que Ele fez na cruz, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, diz-nos que se pode obter. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Só se pode obter pelo crente que faz da cruz o objeto de sua fé, a qual dá liberdade de ação ao Espírito Santo para que opere em nossas vidas, e proporciona estas ações. Aguardando a bem-aventurada esperança. Refere-se ao arrebatamento da Igreja, primeira aos Tessalonicenses 4, 13 a 18, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. A esperança bem-aventurada, que é a aparição gloriosa de nosso Senhor, o qual se deu a si mesmo por nós, na cruz, para nos remir de toda a iniquidade. Na cruz, Cristo expiou todo o pecado, passado, presente e futuro, ao menos para todos que creem. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A vida santificada é estritamente uma obra do Espírito, que opera exclusivamente dentro dos parâmetros do sacrifício de Cristo, o qual deve ser sempre o objeto de nossa fé. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade.
A ideia é que Tito e todos os outros pregadores devem ministrar decididamente para que todos saibam exatamente o que se está dizendo. Ninguém te despreze, refere-se ao fato de que nenhum homem deve dizer a outro homem o que ele pode ou não pode pregar. Capítulo 3. 65 depois de Cristo. A cidadania. Admoesta-os a que se sujeitem aos governantes e autoridades, que lhes obedeçam. Refere-se ao governo civil, e estejam preparados para toda boa obra. O cristão considera um privilégio ter a oportunidade de fazer o bem. Que a ninguém infamem. Refere-se ao emprego do princípio da graça, o qual exclui toda violência de pensamentos, palavras ou ações. Nem sejam contenciosos, não sejam litigiosos, mas temperados, um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Mostrando toda mansidão para com todos os homens. Demonstra a graça interna da alma que só pode ser proporcionada à vida do crente pelo Espírito Santo. Ele faz estas coisas estritamente sobre a base de nossa fé em Cristo e a cruz. Os pecadores. Porque também nós éramos noutro tempo, no tempo passado, nécios, refere-se a uma falta de entendimento quanto às coisas espirituais. Desobedientes a Deus e à sua palavra. Extraviados. Devido à queda, o homem inconverso não pode ver-se como ele mesmo é na realidade. Servindo a várias concupiscências e deleites, o estilo de vida do incrédulo. Vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Fora de Cristo não há amor verdadeiro para ninguém. A justificação. Mas quando refere-se à condição perdida do inconverso, apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Apresenta a Cristo mesmo e o que ele fez ao morrer na cruz para redimir a humanidade perdida. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Indica a impossibilidade completa de salvação do homem por realizar obras de justiça. Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou. A iniciativa da salvação brota completamente do Senhor e é realizada por meio da cruz, pela lavagem da regeneração. Em efeito, o crente nascido de novo é regenerado, o que é causado por um processo purificador, o qual o sangue limpou todo o pecado, tanto de sua ação como da sua culpa. 1 de João 1,7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E da renovação do Espírito Santo, mostra o membro da deidade que realmente opera a obra de regeneração no coração e vida do pecador crente, que ele faz pela fé em Cristo exposta pelo indivíduo, que abundantemente ele derramou sobre nós, bondade e amor. Por Jesus Cristo nosso Salvador, faz-nos voltar à cruz, para que, sendo justificados pela sua graça, só podemos ser justificados pela graça e não por obras. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9. Sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Indica o efeito culminante da justificação pela fé.